Thaís Xingai, obrigado pela tua presença aqui. A gente vai falar hoje sobre reforma tributária, já abrindo o programa com reforma tributária. Aliás, tivemos uma decisão aí, agora recente, de incluir armas e munições no imposto do pecado. Eu queria a tua avaliação inicial aí, mais geral, deste relatório do Eduardo Braga, que foi aprovado e que vai está sendo analisado na CCJ, que vai a plenário também. Olá, Cláudio. Boa tarde a todas e todos que nos assistem aqui. Muito bom estar com vocês. Bom, hoje temos altas expectativas de análise do projeto de lei complementar no Senado, na CCJ, né? Se tudo correr bem, pode ser que o projeto chegue a ser, vá a plenário ainda hoje ou aí nos próximos dias. Isso é muito importante para que a gente tenha a regulamentação concluída o quanto antes. Eu gosto sempre de contar, Cláudio, que a reforma tributária já está aprovada desde o ano passado, quando se aprovou a PEC 45 de 2019, mas nós precisamos ainda construir esse edifício que são os novos tributos, né, que vão agora funcionar aqui no novo sistema, e para isso a gente precisa aprovar esses projetos de lei complementar. A reforma, ela começa a valer, ela entra em teste em 2026, então, quanto antes a gente conseguir concluir esse processo, melhor, para que a sociedade se adapte, para que as empresas consigam se adaptar a esse novo sistema, especialmente, né, e para que o próprio governo consiga aí desenvolver os novos sistemas de arrecadação que a gente vai usar a partir de 2026. O relatório, Cláudio, ele que foi trazido na segunda-feira pelo senador Eduardo Braga, ele mantém a estrutura da reforma ali que já tinha sido aprovada na Câmara, né, não altera significativamente a estrutura, fez algumas mudanças pontuais nos itens sujeitos à alíquota zero, algumas pequenas mudanças no desenho do imposto seletivo, mas a estrutura em si continua a mesma que já havia sido aprovada na Câmara. Não significa que sejam poucos nossos desafios hoje. Olha, eu venho debatendo essa questão da reforma tributária já há algum tempo, inclusive com parlamentares que estão participando desse debate, interferindo nesse debate, e a gente percebe que havia um desejo inicial de simplificação da reforma do sistema tributário brasileiro. E essa simplificação parece que ficou pelo caminho. Não sei se você concorda com essa avaliação, Thaís. Cláudia, quando a reforma começa a ser debatida mais intensamente lá em 2019, e eu acompanho esse processo desde então, ela vem de um movimento acadêmico, e a ideia era a gente ter uma grande simplificação, de fato, do sistema tributário, porque nós trocaríamos os 5 tributos sobre o consumo que nós temos hoje por um único, que seria um único IVA. Um IVA com alíquota única, então todos os bens, todos os serviços pagariam a mesma alíquota, a gente não teria nenhum incentivo fiscal, nenhuma exceção. É claro que isso não foi possível aqui no Brasil, esse é um modelo que se adota lá na Nova Zelândia, mas ele acabou sendo incompatível por motivos políticos, por motivos práticos com a nossa realidade. Nós teremos 2 IVAs, né, o IVA federal, que é a CBS, e o IVA dos estados e municípios, que é o IBS. Eles têm que funcionar como se fossem um só, mas para fins financeiros, políticos, são tributos separados. E a gente tem algumas exceções, então não teremos uma alíquota única, temos alguns regimes especiais. Tudo isso faz com que a gente não tenha aquela simplificação que se esperava lá no começo do projeto. Mas ainda ganhamos muito, sim, em redução de complexidade. A gente vai ter, sim, uma redução no número de tributos sobre o consumo. Embora o nosso IVA seja dual, sejam 2, existe previsão na Constituição de que esses 2 tributos têm que funcionar como se fossem um só para o contribuinte, com a mesma legislação, as mesmas regras. Nós temos algumas exceções à alíquota padrão, mas muito menos do que existe na legislação atual. Eu gosto sempre de trazer como exemplo a cesta básica. A reforma mantém ali os benefícios para a cesta básica, mas é uma cesta básica padronizada. A União, os estados e municípios vão ter que considerar aqueles itens do anexo. Hoje, cada estado tem a sua cesta básica. Tem estado que coloca o foie gras, tem estado que coloca pneu de bicicleta. E isso acaba com a reforma tributária. Resumindo,
pode não ser o modelo ideal da Nova Zelândia, que a gente pensou lá no começo do processo, mas reduz sim muito a complexidade que existe no nosso sistema. Deixa eu chamar para a nossa conversa aqui a Carol Esponza. Carol, você tem visto esse debate, tem acompanhado aí agora com essas observações da Thaís. Você acha que está bem encaminhada essa reforma tributária? Boa tarde, gente. Boa tarde, Cláudio, Thaís. Sim, eu tenho acompanhando essa questão da reforma já há algum tempo. Eu sou favorável à reforma. Hipocrisia do destino, eu fui candidata em 2022 e essa era uma das minhas pautas principais. Quando a reforma avançou, eu obviamente defendi e depois eu fiquei surpresa com certos jabutis que foram votados ali em cima da hora, né? A gente sabe que tem aumento de imposto, criação de novos impostos estaduais que não estavam previstos e foram incluídos ali de última hora, e o que a gente teve com isso foi a criação de um dos IVAs maiores do mundo. E assim, traduzindo isso um pouquinho para quem é leigo e está assistindo a gente, é uma reforma que a gente tinha uma expectativa de trazer simplificação e clareza para o consumidor final, não para quem trabalha com imposto, mas para o consumidor final que vai ao supermercado, ele não sabe quanto de imposto tem naquele produto que ele está comprando. Então essa reforma vai conseguir trazer isso exatamente para que a população consiga fazer uma pressão para redução de imposto. Mas a reforma, ela tenta ser neutra, né? Quer dizer, o que hoje a gente arrecada, né, e o que a gente gasta, precisa ser mantido. Então, por conta do custo da nossa máquina pública, esse IVA vai ser um dos maiores do mundo. Thaís, me corrija se eu estou errado. E aí, qual que é a grande questão que está sendo discutida agora com essa implementação da reforma? São as exceções. A gente sabe que tudo aquilo, não existe almoço grátis. Então, para que alguém deixe de pagar alguma coisa, outra pessoa vai estar pagando. E o que muito me preocupa é que a gente está vendo uma pressão sobre o Congresso dos mais diferentes setores, todo mundo, né, farinha pouca meu pirão primeiro, todo mundo pedindo ali para ter uma exceção da regra, e com isso a gente vai o quê? Aumentar ainda mais o IVA para tudo aquilo que a gente paga o imposto. Então, quer dizer, a Thaís acabou de explicar aqui que a gente vai ter faixas no IVA, que não era o ideal, que não era o que a gente queria. Então, a minha grande dúvida é quanto vai ficar o impacto disso tudo, qual vai ser a maior faixa do IVA, que é geralmente quem segura os custos do Brasil. Esse ponto é muito importante, né? Todo o desenho da reforma tributária foi pensado para se manter a arrecadação tributária que existe hoje, né? Significa manter o que nós hoje arrecadamos com PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, essa sopa de letrinha todas. Agora, o sistema está sendo remodelado. Então, ainda que a gente mantenha a arrecadação total, embaixo desse nível de arrecadação vai haver uma redistribuição. Os serviços que hoje pagam um pouco menos vão pagar um pouco mais com a reforma. A indústria que paga um pouco mais tende a pagar um pouco menos com a reforma. Quer dizer que o combinado é manter a arrecadação, e quando a gente pensa, né, que a nossa alíquota será uma das maiores do mundo, quer dizer que hoje nós já suportamos uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo no mundo aqui no Brasil. A gente só está trocando a roupa, eu costumo dizer, dessa carga tributária. A gente vai trocar o tributo, mas a carga tributária é a mesma. E vem aí o ganho de transparência, né? A gente passa a enxergar, como população, essa carga tributária de uma forma muito mais clara. E vejam, se a ideia é manter a arrecadação no mesmo patamar que existe hoje, cada exceção que a gente vai criando tende a fazer com que a alíquota padrão, a alíquota não beneficiada, fique maior. Quando o texto, o projeto chegou à Câmara, a estimativa era de uma alíquota máxima de 26,5%, a alíquota base, né? Sobre a qual alguns bens e serviços teriam ali uma redução. Então, medicamentos podem ter alíquota zero, serviços de saúde, desconto de 60%, tudo isso sobre essa base que era então de 26,5%. Quando o texto passa pela Câmara, foram incluídas mais algumas exceções, essa estimativa já beirou ali quase 28%. E com as alterações que foram feitas no substitutivo do dia 9 do senador Eduardo Braga, essa estimativa já aumentou um pouquinho mais, para 28,1%. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse debate como sociedade. É claro que muitos bens e serviços são relevantes, isso é indiscutível. A saúde é muito relevante. Se a gente encarece o serviço privado,
a gente transfere a população para o serviço público que já, né, não consegue mais absorver ninguém. Esse debate é relevante, mas a gente precisa ter essa consciência, né, de que qualquer redutor de alíquota aplicado a um determinado bem, a um determinado serviço, faz com que a alíquota que a gente vai pagar sobre tudo aquilo que não tem benefício fique maior, né? Essa é uma discussão importante da gente ter em mente, sim. Sem dúvida. Deixa eu trazer para essa conversa aqui o Carlos Suslic, sócio da L4 Capital, que está de olho nesse e em outros temas aí já há bastante tempo. Suslic, obrigado mais uma vez por voltar aqui, nosso parceiro sempre que possível, nesses temas que são tão importantes, mas que são difíceis de traduzir, né, para o público em geral. O pessoal às vezes olha assim com cara feia, mas no final das contas é o tema que vai no bolso mesmo. Se há um tema importante hoje na pauta, é reforma tributária, imposto na veia. Infelizmente a população acaba não entendendo muito, né, a ideia de você ter um IVA, que a população passa a entender, é extremamente positiva. E a ideia mais positiva da reforma tributária sempre foi a história de simplificação, porque a coisa é bizarra, assim, eu sou um empresário, eu tenho um contador para ele ficar fazendo a conta de quanto eu tenho que pagar de imposto, e eu nunca sei se aquilo está certo ou está errado, vira e mexe, eu recebo, como tenho empresa há mais de 30 anos, eu recebo alguma cobrança de alguma coisa, e o contador fala assim, não, sabe, aquilo não era devido, então eu vou lá na prefeitura para ver se está correto, se não está correto, ou no estado, ou na União, o que quer que seja. O sistema é totalmente caótico, né? E ter esse monte de imposto que você paga sobre a mesma coisa é outra coisa totalmente caótica. Você, no mínimo, você com lucro presumido, que é o meu caso, você paga 4 DAFs, quer dizer, por que isso aí não é simplificado, né? Então você nunca sabe exatamente o que você está pagando, etc e tal. Agora, virou um monstrengo, né? A reforma tributária virou um monstrengo, um IVA simplesmente gigantesco, compensações que a gente não sabe como vai acontecer, e a União com umas brigas com os estados que a gente não sabe. Então você me pergunta, e aí, você acompanha a reforma tributária? Algumas horas eu falo para você, algumas horas eu acompanho, algumas horas eu deixo de lado, porque eu falo assim, muda toda hora. Então eu vou acompanhar, aí mudou. Aí eu vou acompanhar, mudou. Vou acompanhar, mudou. Deixa chegar no final para eu fazer a conta de quanto eu vou perder, porque não vou ter atuação nenhuma sobre isso. Então eu acho que é mais ou menos assim que está uma boa parte dos analistas, olhando para aquilo e vendo aonde que vai, qual que vai ser o final disso, né? Num país em que tem tantas corporações que vão atrás disso. E o que é ruim para o mundo de negócios é o seguinte, trabalhei numa empresa que fazia um cálculo que é mais importante para várias empresas, em vez de elas se focarem no seu próprio negócio, elas fazerem o cálculo da onde elas têm que estar para pagar menos imposto. Isso aí dá uma margem sobre o lucro, uma margem sobre o negócio dela, uma decisão de vida ou morte para a empresa, que é a margem dela, é mais importante do que você ser eficiente. Isso é doideira.